mis amigos del Tex Espanhol, sejam bem-vindos outra vez. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as contracções. Como vocês viram no título, tem a ver um pouquinho com esse vamos a la playa. Como é que funciona esse negócio de contração? No português nós temos várias. Por exemplo, quando a gente diz que é de ela, ao invés de a gente dizer que é de ela, a gente diz dela. E aí isso é uma contração, a gente junta uma categoria com a outra. E no espanhol isso tem pouco. No Brasil, no português a gente tem bastante, mas no espanhol a gente tem apenas duas contracções. Vamos então descobrir quais são elas? Então vamos lá. As contracções do espanhol, elas vão ser geralmente, e aí eu acho que é interessante a gente usar esse exemplo quando a gente quer usar a questão do movimento. Como assim? No português a gente diz assim, ou eu vou à praia. A gente tem aí nesse caso a crase, que a gente não tem no espanhol, tá? Nesse caso aqui a gente não usa contracções. A gente vai dizer então, yo voy a la playa. Eu vou usar o artigo feminino, né? E a preposição a. Então a, preposição, mais la, playa. Porque se trata de um substantivo feminino, playa. Assim como eu posso ir ao shopping, ao mercado, ao supermercado, ao hospital. Se se tratar de um substantivo masculino, então a gente vai dizer yo voy al hospital, yo voy al supermercado, ok? Então, como que esse al funciona? Ele é a preposição a, perceba, e o artigo el, que aí já é masculino, tá bom? E aí juntando essas duas categorias ficou o al. E aí perceba que sempre eu gosto de explicar aos meus alunos com exemplos de direção, porque você está indo a um lugar ou está vindo de algum lugar. Se eu estiver vindo de algum lugar, representado através do substantivo masculino, por exemplo, alguém me perguntar, ¿de dónde vienes? Yo vengo del hospital. Del. E aí a gente já está usando, quando a gente está voltando de um lugar, a sensação de direção de voltar de algum lugar, de movimento, eu vou utilizar o del, a preposição de, mais o artigo el. Percebeu? Sempre o artículo el. Então, yo vengo del centro comercial. Yo vengo del. E quando se trata de um substantivo feminino, yo he venido de la playa. E se eu vou a la playa. Eu vou a la escuela. Vamos lembrar então? Se se tratar então, vou fazer um exercício com vocês, tá certo? Se se tratar então de um substantivo feminino, a gente vai utilizar o que? Vamos dizer, yo voy, espacinho, a la playa, ou yo voy de la playa. Então, yo voy a la playa. E se a gente utilizar desse mesmo exercício aqui, um exemplo bem parecido com esse, só que no masculino, yo voy al centro de la ciudad ou yo voy a el centro de la ciudad. E aí? Correto é al centro de la ciudad. E se eu estou voltando deste lugar, yo vengo del médico ou de el médico? Del médico. Yo vengo del médico. E se eu estou voltando da praia, yo vengo de la playa ou del playa? De la playa. Lembrando que as contracções que a gente aprendeu são todas referentes ao masculino. Yo voy al médico, yo vengo del médico. Voltando del, indo, al. É uma boa forma de se entender aí as contracções.